Fala pessoal, estamos começando mais um Isencast e hoje estou ao lado de um grande amigo, um médico muito competente que sabe tudo sobre endocrinologia. Muito obrigado, Dr. Gabriel, por ter cedido seu tempo conosco aqui para falar um pouquinho sobre endocrinologia. É um prazer estar aqui hoje, né? Eu que fico agradecido de estar com a sua presença aqui, Léo, hoje. Hoje minha presença está aqui sempre, então nunca vai mudar. Pessoal, Gabriel, mas fala um pouquinho pro pessoal que ainda não conhece muito sobre você, sobre o que o endocrinologista trata. Então, o endocrinologista, né? A gente fala que é endocrinologista e metabologista, né? Então, a gente trata as doenças relacionadas às glândulas, mas também a gente cuida do metabolismo, né? Então, resumindo, a gente trata doenças do pâncreas, da tireoide, hipofisárias, das gônadas sexuais, né? Ou doenças ovarianas, testiculares. Então, várias doenças são relacionadas a essas glândulas, mas a gente também trata as outras coisas, né? A gente não fica só olhando as glândulas, mas a gente olha o paciente como um todo e trata a metabologia também para melhorar outras coisas relacionadas aos pacientes, como as vitaminas, as outras coisas também. A gente olha para tudo. Ah, que legal. Então, além dos distúrbios que podem ter na produção, né, ter alto ou baixo na parte dos hormônios, vocês também tratam ali da parte da metabólica, para ver se realmente o metabolismo daquele cliente ou daquele paciente está funcionando mesmo, né? Isso. Quais as doenças, geralmente, que pode alterar nessa parte do metabolismo, assim, hoje? Certo. Hoje, né, a gente tem um problema muito grave de saúde pública mundial, que é a síndrome metabólica. Ah, que legal. O que é a síndrome metabólica? Então, a síndrome metabólica, ela é uma alteração de vários mecanismos do nosso corpo que ele aumenta a resistência insulínica. É a base disso. Resumindo, né, ele vai causar alterações no colesterol, né, e vai causar inflamação no fígado, né, e várias alterações aí podem estar relacionadas à síndrome metabólica, como o aumento de gordura no fígado, que, por curiosidade, né, pode chegar a alguns níveis, né, que pode causar alterações semelhantes a pessoas que bebem todo dia, como a esteatose hepática. Né? A cirrose pode se assemelhar a uma esteatose hepática. Isso. E, inclusive, a gente estima que daqui a um tempo a maior causa de cirrose vai ser o aumento da gordura no fígado causada pela síndrome metabólica também, né? Tem correlação genética, então se pais, né, parentes de primeiro grau, irmão, irmã, né, tem essa correlação também. E ela está relacionada também a outras alterações, como o diabetes, que também está relacionado, como eu falei, à resistência insulínica. A gente falou bastante ali sobre essa parte da síndrome metabólica, né, que é uma doença, é uma síndrome realmente, né, porque não é uma doença única, né, são vários fatores que causam ali algumas alterações no corpo dessa pessoa. Mas todas as pessoas necessariamente que estão acima do peso, que não estão se cuidando, vão ter uma síndrome metabólica, ou é realmente algumas pessoas que acabam desenvolvendo isso aí? Tem algumas pessoas que desenvolvem, às vezes não só relacionado ao peso, tem a parte genética também que favorece o aparecimento da síndrome metabólica. Então, tem pessoas que são magras, que tem, né? Mas a obesidade, ela aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver a síndrome metabólica. Que legal. E muito tempo atrás, assim, a gente não falava bastante da síndrome metabólica, né? Porque, assim, o paciente às vezes tinha, bem isso na minha formação, o paciente tinha pressão alta, tinha uma resistência urínica, tinha uma dislipidemia, mas ninguém tinha uma esteatose hepática, mas ninguém falava de síndrome metabólica. Simplesmente dava remédio de pressão, remédio de colesterol, remédio de alguma coisa, e falava assim, não, é isso mesmo e é só mudar de dieta. Hoje em dia não é assim mais, né? Exatamente. A gente precisa, né, da mudança da parte que eu já tinha falado, mas a gente precisa olhar o paciente como um todo, porque a gente fica tratando coisas específicas, né? Então, existem toda uma outra coisa. Quando você tem uma síndrome metabólica, isso pode alterar também a absorção de vitaminas,
pode alterar, aumenta a resistência à vitamina D, você diminui a produção de vitamina D. Então, existem outras coisas que estão relacionadas também. E aumenta a chance de inflamação, né? Então, quando a gente parou, né, de olhar para o paciente só como uma doença fixa e começou a dar medicação, né? Ela viu que essas alterações não quer dizer que o paciente está saudável, né? Não é só dar a medicação e falar que ele está saudável, né? Ele pode ter outras alterações muito no metabolismo e até na absorção das vitaminas, então altera até a parte do intestino, né? Exato. E o que acontece? A gente precisa, né? Porque às vezes a síndrome metabólica, ela tem um início. Então, se você pega o paciente antes de começar pelas alterações, às vezes por uma não absorção de vitaminas, já começa e você correlaciona isso com um quadro de sedentarismo, de dieta, você consegue prevenir várias doenças. Porque o que acontece? A síndrome metabólica, ela aumenta a chance a longo prazo do quê? Desenvolver diabetes, né? Aumento de pressão também, colesterol. Correlacionando, objetivamente, isso pode aumentar a chance da pessoa ter infarto e AVC, né? E doenças cardiovasculares. Então pode-se dizer que é como se fosse o início ali de uma doença mais séria. Então, sim, a gente tem que encará-la realmente como algo sério para que previna outras coisas que podem ser mais mórbidas, por assim dizer. Pode levar realmente à morte dessa pessoa, né? Exato. Enquanto a gente pensa assim, porque talvez você, na sua formação e a minha também, a gente aprendeu a tratar o paciente doente. Não está errado, né? Mas se a gente pegar esse cara, conseguir olhar para ele antes dele desenvolver aquela doença, a gente não vai dar uma qualidade de vida e uma sobrevida melhor para esse paciente a longo prazo? Com certeza. Eu acho que, assim, a medicina mudou tanto que eu acho que não vejo hoje espaço para um colega que só atende doença. Porque, assim, só se o cara ficar só no hospital, né? E não fazer nada de consultório, né? E até no hospital ele pode dar sugestões de algo que realmente pode tratar antes dele ter alguma doença. Claro, o colega que está só intra-hospitalar, ele vai pegar só o paciente doente que está hospitalizado. Mas se ele também não tiver essa visão mais do todo, né, que ele precisa orientar outras coisas, o paciente, ele não orientar ele bem no paciente numa alta, o paciente dele vai voltar de novo, vai voltar. Na minha formação, tinha vários pacientes que iam e voltavam, né? Parece realmente que não foi tratado realmente, né? Ele estava alguns dias ali no hospital internado e depois ia um pouco para casa e acabava voltando porque não tinha realmente uma evolução, uma melhora do quadro clínico, né? Isso, e o que acontece na minha prática? Muitas vezes os pacientes, como eu olho para um lado diferente do paciente, muitas vezes eles passaram com vários profissionais e aí eu olho para essas outras coisas, né, que para mim hoje são óbvias, né, mas às vezes não é para todo profissional. E aí eu acabo melhorando muito a vida dessa pessoa com pequenas coisas que a gente pode fazer e observar no dia a dia. Não só da mudança de estilo de vida, mas uma reposição de vitamina, um tratamento muitas vezes que hoje a gente vê que a gente fala que nosso segundo cérebro é o intestino, né? Então, quantas pessoas hoje têm doença intestinal, têm constipação? E começou com o metabolismo, né? E começou lá com o metabolismo. E o que acontece? A gente sabe que até a nossa dieta, ela influencia a nossa flora intestinal. Sim. E aí ela fica mais propícia para o desenvolvimento de síndrome metabólica também. Então, se a gente não trata o intestino também do paciente, a gente não olha para isso, a gente não está vendo o paciente como um todo. Né? Exatamente. Então, pessoal, você está vendo como é importante realmente a gente ter um atendimento realmente relacionado com os médicos que vê todo o paciente, né? Então, todos os médicos que a gente traz aqui no Icenscast, que fazem parte realmente do grupo ali da Uicense, pensam no todo do paciente, né? Não ficam só tratando realmente uma pequena doença, um pequeno sintoma. Pensam em tudo. Legal. Vamos falar um pouco sobre a pandemia da obesidade hoje no mundo, né?
Eu acho que nunca teve na história do mundo, né, até hoje, né, pessoas morrendo mais por excesso de comida do que por falta, né? Oh, com certeza. O excesso de calorias na dieta, né? Nos Estados Unidos, o aumento das calorias fez um aumento da obesidade e um aumento das doenças cardiovasculares. Mas acho que não foi só nos Estados Unidos, né? Bom, é que a gente usa os Estados Unidos como exemplo, né? Porque lá de coisa boa, de coisa ruim. O brasileiro sempre usando o exemplo dos Estados Unidos, né? Mas, ó, lá, por exemplo, nossa, só abrindo um parênteses aqui, é triste ver o pessoal na cadeira de rodas para andar no supermercado. Você vê o grau de sedentarismo que as pessoas, né? Você vai num parque, na Disney, né? E as pessoas ficam na cadeira de rodas para se locomover. Tanto que a gente mudou e isso está dentro da nossa sociedade. Então é uma coisa que a gente tem mudado, né? Só que aí essa epidemia da obesidade, né? Eu acho que hoje a gente tem muitos mecanismos para tratar. E uma das grandes coisas, falando assim, numa mudança, né, que eu acho que vai revolucionar, já está mudando, né, que foram os análogos de GLP-1. Aquelas famosas canetas de emagrecimento, né, que começaram a surgir lá em 2013 e hoje, né, o Brasil demorou bastante para liberar para o tratamento da obesidade, mas hoje também, inicialmente, só abrindo parêntese, foi iniciado para o tratamento de diabetes, mas hoje pode sim ser usado para obesidade e deve ser. Como é que são essas canetinhas de emagrecimento? A gente vê falar bastante, né, que tem vários tipos de marca, tipos de nome, né? Explica para o pessoal qual que é o que vem dentro, qual que é o princípio ativo ali e como que ele age no corpo das pessoas. Certo. É um hormônio neuropeptídeo, né? Só para dar o nome, né? Porque é um análogo de GLP-1. Mas o que é que... Vamos focar no que é que ele faz, tá? É um hormônio que a gente tem, né? É um hormônio que a gente tem e a gente aumenta. Então, vou dar um exemplo como funciona. Imagine que você está bem com fome, morrendo de fome, e aí você chega e vê aquela comida, você come rapidamente. E aí você passa mal depois. Aí você, olha, eu comi mais do que eu deveria. Por quê? Esse hormônio, o GLP-1, é o hormônio da saciedade. Quando você está com fome, né, você tem, por isso que a gente orienta a comer devagar para você liberar aos poucos. Só que quando você está tomando esse hormônio, você já está com ele alto. Então, às vezes, você chega até com fome, mas ali ele já liberou e você vê o quanto você come menos. Porque ele tem uma ativação também na hipófise, né? Na sinalização da fome. E também ele faz com que o estômago fique mais devagar. Então, a medicação é um hormônio semelhante ao hormônio que a gente tem no corpo, que faz realmente a gastroparesia, que é a diminuição realmente da motilidade do estômago, e também vai promover com que essa pessoa tenha mais saciedade. É só por isso que essa pessoa acaba emagrecendo, por ela não ter mais fome? Não, porque acaba reduzindo também. Ele melhora a resistência insulínica, e a insulina alta, né? A insulina aumenta a deposição de gordura no corpo, aumento da esteatose, que está, como eu falei, a gente já falou aqui, da síndrome metabólica. Então, ele ajuda bastante a tratar a síndrome metabólica, né? E ajudar a perder peso. Além de que eu tenho uma experiência também fora da obesidade, eu uso com atletas também para melhora de performance no momento que ele está com corte de peso, né? Para algumas coisas específicas, principalmente o pessoal que treina e tal. E aí ajuda a perder, você perder peso, mantendo a massa magra também, porque ele ajuda a recepção de insulina no músculo, né? Então o análogo de GLP-1 ele pode até atuar ali na parte da recepção de insulina no músculo? Exatamente. E isso pode fazer com que a pessoa consiga perder peso sem perder tanta massa. Sem perder a massa magra, o que é o ideal, né? Então ela acaba unindo o melhor dos mundos e adicionando, ela ajuda como ela melhora a resistência insulínica, né? Ela também ajuda a diminuir o colesterol, ajuda o controle pressórico e a gente já vê estudos, né? Ainda não dá para afirmar, porque são estudos incipientes, que ela pode até proteger contra Alzheimer e doenças
neurodegenerativas, né? Ela tem ação anti-inflamatória nos vasos. Então, é uma medicação que possivelmente não vai ser só o tratamento do diabetes e obesidade, mas de uma maneira ampla até para a qualidade de vida da pessoa e melhora, talvez aí, no sentido de longevidade e uma melhora na qualidade de vida em geral. Ah, que legal. Na verdade, é uma medicação que pode ser amplamente utilizada, né? Então, ela tem várias funções ali. O que eu acho também que ela é legal, que a gente pode utilizar, inicialmente ela era utilizada por diabetes, né? Ela também ajuda a controlar ali a parte da insulina no diabetes tipo 2, é isso, né? Ela ajuda, exatamente. Você consegue diminuir, né? Hoje eu falo o seguinte, nos pacientes diabéticos, né? Abrindo esse parêntese aqui. No passado, a gente não tinha muita opção terapêutica, né? E a gente via aqueles pacientes evoluírem ali para o uso de insulina. E o que acontece? Usar insulina, o cara tá com resistência insulínica. Aí você joga a insulina nele. Não que... Isso no diabetes tipo 2, né? Isso no diabetes tipo 2. Depois a gente diferencia... Só para explicar para o pessoal, então a diabetes tipo 1 é diabetes que o pâncreas teve uma falência ali, né? E por isso que você tem que obrigatoriamente utilizar a insulina, né? No tipo 2, existe um aumento realmente de insulina endógena, né? E aí você precisa realmente utilizar medicações que controlam a insulina. Quando essas medicações falham, você vai lá e utiliza realmente a insulina de resgate, por assim dizer, exatamente. Né? Então, a gente, anteriormente, não muito, até uns 20 anos atrás, a gente não tinha muita opção e partia direto para a insulina. O que acontece? A insulina ajuda a pessoa a ganhar peso, que foi justamente, às vezes, o que causou ela ficar diabética. Aí vira um ciclo. Então, em vez de emagrecer, se a pessoa precisava emagrecer, acabava ganhando mais peso, né? Porque a insulina é um hormônio muito anabólico, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Hoje... às vezes o melhor tratamento para o diabetes ou até o pré-diabetes, aquela pessoa que já está, né, com um pezinho no diabetes, é você emagrecer ela. Você tem uma medicação que faz isso. E aí você perdendo peso, você melhora a resistência insulínica e você consegue até hoje tirar a pessoa do quadro de diabetes. E hoje, qual que, dentro dos estudos, quantos por cento realmente que acontece de emagrecimento nesses estudos usando esses análogos de GLP-1? Bom, o Ozempic, né, que falando aqui, né, a semaglutida, que o estudo dela é isolado, né, assim, sem mudança de comportamento, sem mudança de atividade física, enfim, só a medicação. Em 20 semanas, em torno de 15% do peso. Isso para o injetável, tá? Porque ela tem a versão oral, que chama Rybelsus, que ela tem um efeito ali de 7, 8% da dose maior de 14 miligramas, né? Embora, recentemente, né, saiu um estudo com doses muito maiores, mas que ainda não existe no mercado, de 30 a 50 miligramas. Esse estudo saiu recente, eu ainda não li, mas eu vou depois informar meus pacientes, ficar por dentro ali. Mas ainda não existe essa formulação de 50 miligramas. Então, para emagrecimento no via oral, realmente a dose mais efetiva seria de 14 miligramas? Seria, mas por via oral, eu não uso a semaglutida oral, porque a injetável é muito superior para isso. Agora, se for só para o controle do diabetes em si, aí ela tem uma aplicabilidade semelhante ao injetável. Agora, se o foco for perda de peso, né? Então, às vezes eu faço o quê com o paciente? Às vezes eu emagreço ele bem com o Ozempic injetável e às vezes assim, eu não quero mais tomar injeção, já emagreceu, o diabetes está controlado, às vezes mantém com oral. A gente faz o desmame do injetável para o oral. Ou às vezes aquele paciente também que já está usando algumas medicações, vai falar, não vou tomar insulina e tal, toma semaglutida oral, no caso do diabetes, né? Para obesidade, eu enfatizo que é melhor o uso injetável. Existem outros, além do Ozempic, né, que é a semaglutida, existem outros tipos também, né? Existe o irmãozinho dela, que é o Victoza, Saxenda, que é a liraglutida, né? Ela tem um efeito semelhante, né? Mas qual é a diferença? O Ozempic, ele é uso de bula,
semanal, mas existem outras aplicabilidades também. E o Saxenda, ou Victoza, aquela liraglutida, ele sim é de uso diário. Ele tem um efeito ali em torno de 10% de peso, da mesmo jeito que eu falei do Ozempic, em 20 semanas, né? Então, o Ozempic, ele vai ter promove um emagrecimento de 14% no excesso de peso ali, e a liraglutida de 10%. Então, a diferença é de 4% ali. Dependendo da onde você está partindo, pode ter grandes diferenças, né? Então, eu estou falando, uma pessoa de 150 quilos, 4% é muito. Sim. Para uma pessoa de 70 quilos, já não é tão significativo. Ô, Gabriel, então, eu fiquei sabendo que também saiu uma nova medicação, né? Que é uma medicação que promete realmente um emagrecimento maior, até que os análogos de GLP-1. Essa medicação é aquela tirzepatida, você sabe o que é? Isso, é o famoso Mounjaro, né? Não sei se vai ser esse nome aqui no Brasil, né? Mas a gente está esperando, né? Tá até pressionando, né, a Anvisa para liberar, porque não tem motivo para ela não estar já presente. E ela vai revolucionar o tratamento da obesidade, muito possivelmente. Por quê? A primeira medicação que entrou na zona da bariátrica. Em 20 semanas, né, uma perda de peso ali de mais ou menos 21%. Nenhuma medicação, em nenhum momento, conseguiu isoladamente tal resultado. Legal. E muito diferente, né? Assim, a gente que é cirurgião bariátrico vai estar ficando até com medo dessa medicação, né? Mas, na verdade, eu acho que a cirurgia bariátrica, ela nunca vai perder espaço, porque geralmente sempre vai ter alguém que vai ter uma certa falha de tratamento clínico. Claro que a gente também não quer operar todo mundo, né? E se tiver uma medicação melhor ainda, né? Sem ter o risco da cirurgia, melhor, é ótimo, né? E como que vai funcionar essa medicação? Ela é igual ao análogo de GLP-1, igual ao Ozempic, igual ao liraglutida ou não? Na verdade, ela é bia, né? Ela tem como se fossem dois hormônios, né? O GIP e o análogo de GLP-1 junto. Isso potencializa a ação dela, né? Por um lado negativo, ela pode aumentar o efeito colateral, né? De náusea, então a gente começa com doses baixas, né, de 5 miligramas, pode ir progredindo até 15 miligramas. E ela também ela é semanal. Porém, já tem, talvez aí, estão fazendo estudos para ver se podem até prolongar, porque o efeito dela é muito prolongado. Então, às vezes, pode ser que no futuro ela seja até esticada para mais do que um período semanal. Mas ainda prescrita nos Estados Unidos de maneira semanal. Lá nos Estados Unidos, essa pandemia realmente ou epidemia realmente de obesidade precisa ser controlada. Então, eles estão tentando lançar de todas as tecnologias para conseguir controlar, né? Exatamente. E ainda vão vir mais medicações aí promissoras, né, que já tem triagonistas com glucagon também. Então, esse tratamento da obesidade, eu acho que a obesidade vai ser, no futuro, uma coisa que a gente vai olhar no passado, vai olhar, né, no futuro, olhar assim, nossa, as pessoas eram obesas naquela época. E porque, né, com a evolução, a tecnologia vai baratear, né, vão haver quebra de patentes e vai ser uma coisa que vai estar mais ofertada para todo mundo. O acesso às medicações. O acesso às medicações, né? Hoje é caro porque elas são novas, né? Então você está pagando, financiando a pesquisa que elas foram geradas. Mas no futuro, e um sonho, né? Que o SUS um dia banque essas medicações e aí a gente vai evitar várias complicações relacionadas à obesidade, né? Como diabetes, infarto. Mas eu acho que as pessoas, não só assim pelo fato do uso de novas medicações, eu acho que a própria pandemia, né, do Covid fez com que as pessoas começassem realmente a se preocupar mais realmente com cuidar da saúde, né? A gente vê os planos de saúde, nunca tiveram tantos sinistros, né? Tantas pessoas utilizando o plano de saúde, né? Porque acho que tá todo mundo preocupado, né? Todo mundo quer saber como é que tá a saúde, né? Todo mundo teve uma mudança, né? Você vê que teve um boom nas academias, né? Então a gente está hoje vivendo realmente, existe realmente
muitas doenças relacionadas à obesidade, síndrome metabólica, etc. Mas existem muitas pessoas realmente querendo se cuidar, né? E eu vou dar um adendo aqui em relação à pandemia do Covid. Eu acho que ninguém retratou tanto a importância de você tratar a obesidade quanto o Covid. Eu falo, né, pelo amor de Deus, que se você pode tirar uma coisa positiva disso é o aprendizado. Isso fez mudar a chave para muita gente, o quanto a obesidade ela aumentou uma doença grave relacionada ao Covid. O índice de mortalidade, né? Aumenta muito, né? Então, assim, as pessoas que... né, eu trabalhei, né, em hospital de campanha na época, né? E a maioria dos pacientes obesos, eles tinha um prognóstico pior, né? Um prognóstico muito pior, né? A gente sabe, na verdade, a obesidade é uma doença multissistêmica, né? Ela afeta todos os lugares, né? Então, assim, deixa o paciente com a imunidade menor, né? Era uma doença respiratória, né? O aumento de peso, você tem uma restrição, né? Na expansibilidade do pulmão ali, né? A gente vê até quando a gente vai operar o paciente, né? Bariátrico, ele tem uma certa dificuldade ali na intubação, etc., na ventilação desse paciente, então tudo dificulta, né? Tudo dificulta. E ele já tem, né? Porque a obesidade, né? No passado, a gente olhava ela como, isso aí é falta de vergonha na cara, não sei o que. Não, obesidade, gente, é uma doença. Uma doença muito séria, né? Muito séria. Inclusive, tem CID. É 66.0. Então, a gente precisa tratar, né? Muito bom. Fora a síndrome metabólica e o diabetes, a obesidade, que são doenças que praticamente surgem da mesma causa, né? Quais outras doenças que a gente tem da parte endocrinológica? Então, a gente tem várias outras doenças também, ainda algumas que são relacionadas à síndrome metabólica, como a síndrome do ovário policístico, que as mulheres têm. Isso aí, quase todas as mulheres aí chegam no consultório e falam assim, tem síndrome do ovário policístico, o que tá fazendo usando? Tô usando anticoncepcional, mas não tá usando, não tá fazendo dieta, não tá fazendo, não, usando anticoncepcional. Tratar a síndrome do ovário policístico sem mudança no estilo de vida também, porque ela também é uma doença de resistência insulínica. Pelo amor de Deus, procure endocrinologista, porque eu vou tratar bem de vocês com isso aí. É isso aí, não, pessoal. Nada contra usar o anticoncepcional para tratar síndrome do ovário policístico, tudo bem, pode ser um tipo de tratamento, mas se você não melhorar a alimentação, né, tudo, e aí algumas pacientes falam assim, não, mas não tira o anticoncepcional de mim porque eu vou cheio de espinha. Eu falo, se você fizer dieta certinho, então você vai tirar o anticoncepcional e vai ficar tudo bem. Agora, se você não fizer dieta e tudo mais, aí... E aí daí que a gente tem o glifage, a metformina, que pode ser usado, né? Que melhora a resistência insulínica. Até mesmo o Ozempic, né? E o Ozempic, que a gente falou tanto justamente. Então, é um duplo tratamento, né? Que a gente pode usar na SOP também, né? SOP, síndrome do ovário policístico. Então, e melhora, né? Melhora até o tratamento com metformina e Ozempic, pode melhorar a fertilidade, porque das causas da... infertilidade, né? É a infertilidade, né? O aumento da oleosidade na pele de acne e o hirsutismo, que é o aumento... de testosterona. No caso de pelos, sim. Vamos dizer assim, onde a mulher não deveria ter. Então, no queixo, um bigode, na região ali mais da virilha, mais para dentro, né? Um pelo mais grosso. Então, esses sinais aí estão relacionados à síndrome do ovário policístico. E nem sempre a síndrome do ovário policístico, como ela é uma alteração ovariana, a pessoa pode ser magra e ter. Sim. Né? Então, assim como tem pessoas que são magras e têm síndrome metabólica, né? Exatamente, do mesmo jeito. Então, a questão que chama atenção, né? Se você tem dúvida, você pode fazer um ultrassom para ver, né, a questão dos ovários, para você visualizar, mas a questão do ciclo menstrual irregular, né? Associado a essas duas outras características que a gente chama de hiperandrogenismo, que são características masculinas. E uma coisa que é um prognóstico ruim, que você falou, né, do hirsutismo está relacionado, às vezes, ao aumento do hormônio masculino que esses ovários podem produzir. E aí, né, na mulher, testosterona demais pode dar, metabolicamente,
não é legal. Altera um monte de coisa, pode dar um monte de problema. Eu costumo falar que a mulher, em relação aos hormônios sexuais, ela tem que ver no equilíbrio, né? Então, o equilíbrio do estrogênio, do estradiol ali, da progesterona, da testosterona, porque não pode ter muito desequilíbrio, senão realmente acontece várias coisas ruins. No homem, não. É só dar testa pra ele. Não, eu falo assim, ó. O homem, ele pede testosterona. O homem é movido a testosterona. É o combustível maior, né? Inclusive, abrindo, né, isso aqui, hoje é incrível, né, como as pessoas têm tido queda da testosterona, por vários motivos, tá? Um dos motivos que a gente falou um pouco também é da questão intestinal, mas na verdade ela está relacionada à dieta inflamatória, né? A gente hoje, com produto industrializado, eles têm vários que a gente chama disruptores endócrinos, né? Que eles podem alterar os nossos hormônios. As pessoas hoje, elas já têm uma testo mais baixa, inclusive nos jovens, né? Então, ali a partir dos 35, 40 anos, é normal, né? Chega muito paciente com quadro de testosterona bem abaixo ali, até do valor de referência, né? E com queixas básicas. E ali você acaba fazendo uma reposição, que a gente chama de TRT, né? Terapia de reposição, né? Hormonal. E acaba melhorando muito a qualidade de vida dessas pessoas, né? Claro que assim, a gente tem que olhar, né, se o testículo tá ok, fazer uma série de exames antes para ver, né, se é justamente aquilo ali que é a causa, né? Às vezes de baixa energia, de uma indisposição, né? Isso, você está falando um pouco mais que a alimentação que a gente está vivendo hoje, na vida que a gente está vivendo hoje, pode levar realmente um hipogonadismo primário mais cedo do que o normal. Exatamente. Né? Mas geralmente isso aí realmente é o que você falou, né? Até alterações sexuais, né, tanto no homem quanto na mulher, pode ser causados decorrente de uma dieta ruim, de maus hábitos, né? Porque você falou realmente de infertilidade. Hoje, obesidade e infertilidade andam junto, né? Acho que o maior índice de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher, tanto hipogonadismo quanto a alteração de síndrome ovário policístico, é relacionado realmente à obesidade, né? À síndrome metabólica, etc. Né? Exato. E eu falo o seguinte também para os homens aí, né? Que estão preocupados com a testosterona. Por que minha testosterona está baixa? Né? Tem a questão que eu falei, genética, dessas coisas relacionadas à alimentação, e a gente já sabe que parte da nossa genética que a gente absorve durante nossa vida é passada para os nossos filhos também. Então eles acabam herdando o que a gente também parte da nossa rotina de dieta, de tudo. Sim, né? Tem vários estudos que demonstram que você coloca um macaco, né? Toda hora que o macaco vai subir na árvore para pegar uma banana, você bate nele, o macaco para de subir. O filho dele já não sobe mais na árvore, né? A gente é decorrente realmente do que a gente herda de genes, né? Exatamente. E quanto mais a gente deixar assim nossa genética ruim pelos alimentos, pelo nosso estilo de vida, mais a gente vai passar para nossos filhos, né? Exato. E aí, uma coisa, a genética, a gente não tem como contornar, pelo menos até o dia de hoje, né? Porque no futuro, né, com tanta tecnologia, pode ser que seja uma coisa que mude. Mas, assim, quem é o maior, vamos dizer assim, ladrão da testosterona também, que a gente pode evitar? O sono ruim, né? Pessoas que dormem pouco. A gente precisa ter um sono mais ou menos ali de 7 a 9 horas. Isso vai depender de pessoa a pessoa, né? Às vezes dormir muito tarde também, a gente altera o nosso ciclo de produção de hormônio. Então, você vai dormir muito tarde, isso é ruim. Então, um sono ruim também associado à obesidade. A obesidade entra mais uma vez em pauta aqui, porque a célula de gordura, ela acaba transformando, por uma enzimazinha, a testosterona em hormônio feminino. Então, quem tem excesso de células de gordura pode converter mais a testosterona em hormônio feminino. E isso para o homem não é legal, né? E a outra coisa também, que eu falo que é ladrão de testosterona, além da alimentação que a gente já abordou, é o sedentarismo. Então, seu corpo ele vai tentar se acostumar ao seu padrão de vida. Se você tem um padrão de vida sedentário, que você não estimula o seu músculo a ter um esforço,
Então, ele vai se adequar aquilo ali para aqueles níveis. Ele tem que provocar o estímulo. Então, o maior estímulo para a produção de testosterona, é você provocar um estímulo muscular, né? É verdade, assim, acho que não tem como a gente não falar realmente de uma alteração de testosterona se realmente não falar dessas mudanças de hábito, né? E o exercício, ele tá importante em todos os âmbitos, né? Mas eu acho que realmente nessa parte dos hormônios sexuais também tá muito importante, né? A gente falou bastante sobre essa parte metabólica ali, né? Relacionado à alimentação e etc. Porque realmente não tem como a gente descasar. Mas a gente acabou não falando sobre uma doença muito comum hoje, que são as doenças da tireoide, né? Sim. As doenças da tireoide, elas têm bastante correlação genética. Então, se seu pai, sua mãe, irmão, é possível que você tenha também, né? Essa é uma das doenças, o hipotireoidismo Hashimoto. A outra doença também bem frequente na doença tireoide. O hipotireoidismo de Hashimoto é como se fosse uma doença autoimune relacionada à parte de tireoide. O que ela causa nisso aí? Então, a gente tem um marcador de um anticorpo que a gente dosa. Algumas pessoas que têm esse anticorpo, elas vão ter alterações hormonais com a menor produção de hormônio tiroidiano. Então, essas pessoas que têm a menor produção de hormônio tiroidiano, elas vão precisar tomar reposição de hormônio. Só que, por um outro lado, né, a gente sabe que o anticorpo ele é um marcador de doença autoimune. Então, se a pessoa tem uma doença autoimune, ela está com a inflamação contínua ali. Então, a gente já tem indícios de alguns estudos que esse anticorpo, que antes a gente via ele como uma coisa que, não, é só um marcador, a gente só trata a tireoide se tiver alteração no hormônio. Mas a gente já vê que esse anticorpo já pode causar alguns indícios, né? Como a gente sabe que alguns anticorpos de algumas outras doenças, eles estão relacionados a algumas manifestações, independente de estar originado daquela doença ou não. Então é importante realmente a gente avaliar essa parte do anticorpo, porque mesmo se a pessoa não tem uma alteração de tireoide ali nos hormônios tiroidianos, você tem que ver esse resultado com mais cuidado e falar com essa pessoa se cuidar em relação à reação inflamatória sistêmica, essas coisas. Exato. Por exemplo, na doença de Hashimoto, é muito frequente, você faz um monte de mudança na pessoa e a pessoa chega lá, doutor, meu cabelo está caindo, minha unha está fraca, eu tenho um cansaço. Quando você vai ver, ela só tem um anticorpo positivo. Então, e aí quando você tenta manipular para melhorar a inflamação dessa pessoa, existem várias coisas que a gente pode fazer em relação a isso, e é isso uma coisa que eu vejo também no paciente, porque, né, nesse caso, a maioria dos médicos acaba não tratando esse paciente. Porque só tem um anticorpo positivo, tchau e bênção. Se alterar o hormônio, a gente trata, né? E, ao meu ver, não é o certo hoje. A gente tem indícios que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa tratando de outras formas também. Não só com hormônio, né? Eu sou um cara que eu tenho Hashimoto, né? Não sabia não. Eu tenho Hashimoto. É por isso que você é meio devagar assim, né? Minha mãe, quando engravidou minha mãe tem Hashimoto também. E ela demorou a conseguir engravidar de mim porque ninguém encontrava que ela tinha na época lá, que encontrava que ela tinha hipotireoidismo, era subclínico, né? Ela, acho que nem tinha dosado anticorpo na época. E era subclínico e ninguém tratava. E aí ela encontrou alguém lá na minha cidade que resolveu começar a tratar a tireoide dela mesmo sem ter um TSH muito alterado. E aí ela engravidou de mim. Aí eu já nasci com hipotireoidismo também. Você nasceu com... Não. Não. Eu fui desenvolvendo, né? Fui começando a ter um TSH de 5, aí vinha de 4, aí vinha de 5, de 4, 5, de 4, 25 de 4. Resolvi começar a tomar pouquinho de T3, T4, porque aí o meu TSH agora é controlado, né? Mas realmente dá muita alteração. Mesmo você ficar ali no subclínico, já dá muita alteração. Pode ter gente realmente que tem muitos sintomas mesmo em hipotireoidismo subclínico, né? Exato. E a gente questiona muito hoje a questão... eu acho que é uma coisa que eu aprendi na faculdade, mas que com a prática clínica eu mudei, né? Eu questiono bastante os valores de referência dos exames laboratoriais. Por quê? Geralmente esses valores de referência são feitos
com média populacional de pessoas doentes, né? Então, às vezes a pessoa tem alguma coisa ali, aquela transição que a pessoa não manifestou a doença ainda, como é que a gente chega nessa pessoa? Então, a gente tem que ampliar um pouco mais essa visão, né? Até desses valores de referência. A gente não pode viver num quadradinho, né? Porque, assim, às vezes 221 pode tratar, 222 não, porque já tá normal. Entendeu? Isso eu acho que a gente tem que realmente olhar para a pessoa ali e ver se ela tá precisando tratar ou não, né? Porque senão parece que a gente tá tratando o exame, né? A gente não trata o exame. Exato, por exemplo, dentro da obesidade que a gente falou, a gente pode tratar, teoricamente, com sobrepeso, que é o IMC a partir de 27. Aí tá bom, o cara tem um IMC de 26,9. Aí, doutor, meu IMC deu de 26,9. Você não vai tratar. Aí, tá bom, bebe 1 litro de água. Pronto, agora você trata. Então, acho que não tem muita noção. A gente tem que realmente abrir um pouquinho realmente a nossa cabeça, né? Até para os tipos de tratamento. Não pode ser tão fechado, né? A gente acho que o pessoal de casa já tá cansado, né? Às vezes de realmente fazer aquele tratamento que só olha o exame. Vem aqui, pedir o exame e vou tratar se o exame estiver alterado. Não, né? Conversa com a pessoa, entende se a pessoa está precisando, né? Entende o contexto, acho que é muito importante. E não acho que isso que é overtreatment, que é tratar sem necessidade, né? Uma pessoa está precisando, né? Sim, e é justamente o que foi essa necessidade que a gente faz a residência, né? A gente tem uma formação... E a gente tem uma formação voltada ali para o doente, como a gente já conversou. Mas eu senti essa necessidade que eu precisava dar algo mais no meu dia a dia. Porque quantas pessoas estavam com aquelas queixas, tô com uma fadiga crônica, um cansaço, né, uma indisposição. E eu ficava assim, nossa, mas eu não tenho nada para fazer por esse paciente. Então, e hoje eu vejo que eu tenho muitas opções para fazer. E eu acabo impactando muito positivamente na vida dos meus pacientes. Bom, feedback que eles me dão, né? Não, lógico, mas você tem que acreditar no seu trabalho. Se você não acredita que o seu trabalho é bom, né? Eu vendo o meu trabalho porque eu sei o que eu faço. Eu faço muito bem, né? E eu tenho esse feedback positivo. E quando você faz bem ao outro, né? Independente de qualquer coisa, assim, né? Tudo bem, tô trabalhando e tal... Mas eu acho que esse feedback positivo de você ter impactado na vida da pessoa, você acaba mudando... isso me faz me sentir bem, né? Acho que... Você fica alinhado com o seu propósito, né? Eu acho que é um propósito, né? Nessa vida. Eu acho que melhorar a vida das pessoas. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Legal, Gabrielzão. Acho que a gente falou bastante, né, sobre as suas áreas, sobre como você pode ajudar mais pessoas, né? Você quer dar um recadinho pro personal do Semcast que quer te conhecer, onde que eles te encontram, ou um recadinho final para eles? Foi um grande prazer estar aqui hoje, né? Fiquei muito feliz de poder estar falando abertamente aqui para o público um pouquinho sobre a endocrinologia, sobre a forma como eu trabalho, né? E o que eu posso ofertar. E, né, vocês podem me encontrar, né, na clínica Uisense de Campinas e aqui de Jundiaí também, né? E vocês podem me achar também no Instagram, doutor.gabrielb.endócrino, né? E eu espero estar aqui de volta para falar de outros temas, abordar mais coisas, né, sobre a endocrinologia e sobre outros temas também que certamente virão à tona aqui para a gente poder dividir com o público. Com certeza, Gabrielzão. Obrigado aí pela presença. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Espero que você venha mais vezes. Com certeza a gente vai te convidar mais vezes para você vir. Eu tenho certeza que o público de casa ganhou muito conteúdo, né, sobre a parte da endocrinologia, porque você realmente tem muito conteúdo para passar para o pessoal. E eu tenho certeza que todos os pacientes ou as pessoas que acabarem te procurando depois desse programa, com certeza vão ser muito bem tratadas e terão muito sucesso realmente no tratamento delas. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado mais esse Uisencast. Eu espero que vocês tenham conseguido extrair o melhor da gente. A gente também tenta aqui dar o melhor de nós. E espero que vocês nos acompanhem no próximo episódio. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, Gabrielzão. Valeu. Tamo junto.